Olá, tutor e colegas. Meu público-alvo da apresentação são os professores e a faixa etária é da educação infantil, que vai até os 4 anos de idade. Então, iniciando minha apresentação, boa tarde, professoras. Sou a pedagoga Pamela Sherlin e a palestrante de hoje. Irei abordar o tema Formação de Conceitos, a contribuição de Vygotsky. Primeiramente, vou iniciar com as características desse processo. Então, é um processo gradativo, pois ocorre ao longo das experiências do sujeito no mundo. É mediado pelos sistemas simbólicos desenvolvidos pelo grupo cultural a que a criança está inserida. É interrelacionado, pois supõe interrelações entre os conceitos novos e os conceitos já formados anteriormente. Esse processo ele também está diretamente relacionado com a linguagem e com a interação social. Ele ocorre através da palavra, mas o significado dos conceitos ou das palavras podem ser diferentes, podem variar de acordo com a cultura de cada povo ou de cada sociedade. O papel da linguagem. Para Vygotsky, a linguagem tem duas funções básicas, a de intercâmbio social e a de pensamento generalizante. Como o intercâmbio social tem a função de comunicação entre os indivíduos, já como instrumento do pensamento, tem a função de simplificar e generalizar experiências em uma ordem, através de categorias conceituais. Vale ressaltar, professoras, que esse processo não ocorre de maneira linear. Vygotsky observou em seus estudos que muitas vezes a criança faz uso de uma palavra ou conceito, entretanto, não tem o entendimento do significado real dessa palavra ou conceito, o que supõe que ainda não tem o domínio desses conceitos. O papel da interação social. Professoras, nesse tópico, vocês têm um papel fundamental na formação dos conceitos, pois vocês interagem com as crianças, participam, fazem a mediação na relação entre a criança e o conhecimento. E vocês fazem essa ação através da palavra, que traz os significados construídos culturalmente, como, por exemplo, os nomes dos objetos, a utilidade das coisas, os significados de certos comportamentos. E a criança internaliza todos esses saberes e os reconstrói internamente, transformando-os de modo que estes passem a ser seus, e por meio deles a criança compreenda o mundo. Distinção dos conceitos. Vygotsky distingue dois tipos de conceitos. Os conceitos espontâneos, aqueles que advêm da experiência pessoal da criança em seu cotidiano, e os conceitos científicos, que são adquiridos por interferência da escola, por meio da ação pedagógica do ensino, que fazem parte de um sistema organizado de conhecimentos científicos. É importantíssimo esse tópico, pois ele nos leva ao entendimento da teoria de Vygotsky. Formação dos conceitos espontâneos. Os conceitos espontâneos, eles se subdividem em 3 fases. A primeira fase dos conjuntos sincréticos. A criança utiliza a palavra para referir-se
a objetos diferentes que estão agrupados, porém a utiliza sem coerência, porque se baseia nas suas próprias impressões. Segunda fase, do pensamento por complexos. A criança aqui agrupa os objetos por categorias, ou seja, por atributos ou características em comum entre eles, e assim, sucessivamente, o fará com os próximos objetos. Essas associações ocorrem em seus contextos reais, de forma concreta para a criança. Na terceira fase é dos conhecimentos propriamente ditos. Aqui, professora, as crianças realizam duas operações mentais, a da análise e da síntese. Pois, além de unir os objetos, a criança precisa abstraí-los, isolá-los, examiná-los. Ela realiza, então, um movimento de vai e volta, do geral para o particular e do particular para o geral. Para finalizar, irei abordar os pontos essenciais na concepção vigotskiana. A escola tem uma importância essencial para o desenvolvimento humano, pois a intervenção pedagógica do professor provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. Acesso à ciência. Os indivíduos que não têm acesso à ciência por meio da escola têm o seu funcionamento intelectual com base apenas nos conceitos espontâneos. Terceiro tópico, inter-relação dos conceitos. Os dois tipos de conceitos, espontâneos e científicos, devem se relacionar, agir um sobre o outro, para produzir um processo de aprendizagem significativa e reflexiva. Para finalizar, obrigado, professoras, pela escuta atenta de vocês e espero ter contribuído para a melhora da prática docente de cada um.